vai estar explicando e aquele que tiver dúvida, de repente, questionamento, levante a mão. Só eu terminar de estar colocando, a gente já dá a palavra para cada um de vocês, até porque para estar expandindo esse conhecimento ainda e estar explicando entendimento e de repente vai estar trazendo às vezes uma explicação, um entendimento para outra pessoa, a sua pergunta, entendeu? E eu gostaria de dizer que toda a explicação é conforme o meu entendimento. Eu não sou o dono da verdade, porém pode ter distorção, cada um pensa de uma forma e está tudo bem. Na realidade, por que a gente faz isso? Para trazer pontos de vista para a gente expandir a nossa consciência, né? Tem várias formas de ver e de entender, tá legal? Então, questionamento, colocações, sugestões, pode ser dessa forma, pode ser do outro, pode. Então, é bacana porque todos nós estamos no aprendizado, né? Nessa parte buscando novos horizontes, né? Então, pelo que eu vejo aqui e entendo, acho que misturado, né? Pessoas começando, outras já estão bem adiantadas, outras mais ou menos, então várias pessoas aqui que veem de uma forma, outras veem de outra, tá legal? A gente vai iniciar essa pequena palestra nossa. Então a gente mais ou menos aí, em torno dos 40 minutos, quando tem mais gente, pode se alongar um pouquinho mais, né? Bom, então aqui eu construí aqui um quadro para a gente ver, entender, trazer alguns entendimentos perante vários fatores. Então aqui, por exemplo, vamos começar essa parte aqui. Sou eu nesse momento, aqui, certo? Então aqui sou eu antes. Quem realmente sou eu? Então assim, nós estamos um pouquinho dentro desse processo, a gente consegue entender. Quem está começando hoje, começando há pouco tempo, às vezes isso é um pouco vago. Não temos às vezes a compreensão, será que é, será que não é? Será que eu estou ficando louco? Então tem essa parte. Então assim, quem realmente eu sou? Qual é o objetivo da minha encarnação? Por que eu estou aqui? Aonde que eu quero chegar? Eu entendo isso? Então assim, eu preciso entender o quê? Tem alguns aspectos, então tem inúmeros aspectos, mas eu coloquei o que me veio no momento. Então aqui, para onde eu vou na minha vida? Os limites das minhas crenças, desafios, a parte negativa que está em mim, que eu preciso mudar. Então aqui, o que me trava na minha vida? As mudanças que eu tenho que fazer. Então a gente tem que ter uma percepção de um pouco disso. Até outras coisas. Então eu coloquei, de repente na cabeça de vocês vai surgir outras percepções, né? Então assim, uma construção que eu devo perceber algumas coisas nesse sentido. Faz sentido para vocês? Então a partir do momento que eu começo a pensar isso, nossa mente ela começa a trabalhar diferente, porque está buscando resultado, buscando mais coisas. Porque se a gente não pensa a mais, fica sempre na mesma coisa. Então, a partir do momento que eu consigo entender algo sobre isso na minha vida, começa a despertar da consciência. Então, isso aqui é um novo eu. Então, eu consigo entender um pouco do meu destino, dos meus limites, para aonde eu quero chegar. Isso não sou eu. Quais as mudanças devo fazer? Sei quem eu sou. Estou um pouco mais equilibrado do que aqui. O que a gente podia colocar? Mais coisas também. Então são alguns itens para a gente começar a perceber o ponto de partida e aonde eu quero chegar com o despertar da consciência. Certo? O que a gente pode colocar mais? Aqui e aqui. Vamos começar por aqui, então. O que a gente pode colocar mais? Partindo do ponto zero. Por exemplo, se eu não conhecesse nada do despertar da consciência. Meus medos.
Medos limita a gente. Então medo seria interessante, né? Medo é um limitador, deixa a gente mais preso. O que a gente poderia colocar mais além disso? Que deixa a gente mais aterrado? Procrastinação também. Então, tem várias coisas. Se vier mais alguma coisa aí, quiser colocar, a gente vai colocando. Se vier, não tem problema. Então, a gente já parte para o outro, certo? Depois da mudança, do despertar da consciência, que a gente começa a entender o que a gente pode colocar. Tá certo isso aqui? Acho que mais ou menos tá, né? O que a gente poderia colocar mais depois das mudanças? Que a gente começa a enxergar onde que eu quero ir, qual é o meu destino, aonde que eu quero chegar na minha vida. A gente começa a ter mais clareza sobre a nossa vida. Clareza da nossa vida, exatamente. É a mudança da percepção do que realmente eu sou. Lembrando de que, a partir do momento que a gente tem uma certa consciência, certo? Esse corpo não sou eu. Eu estou nesse corpo. A gente já vem no aspecto de várias encarnações. Então, assim, se a gente pensar que é isso aqui, a gente se limita também. Por causa do nosso ego, por causa de muitas coisas que temos a melhorar, mudanças. Então, aqui eu coloquei justamente por isso. Isso não sou eu, seria esse corpo. Eu estou, certo? Eu estou como esse corpo, como Sidney. Então, botei destino. Destino, não, o que é o destino? O que eu vim fazer nessa encarnação? Qual é o meu objetivo? Estamos começando a entender ou não sabemos nada, estamos perdidos? Eu sei uma coisinha de nada. De aquilo que eu vim aprendendo, eu já sei uma coisinha. Então já sabe, está no caminho. Se não sabe, é importante pensar sobre isso. Porque quando viemos para a encarnação, temos uma programação de vida. Então algumas coisas a gente vai mudando pelo caminho, algumas coisas meio que vai acontecendo na vida. A gente vai atropelando a gente. Claro, tudo no momento certo. Né? Então, aqui. Opa! A parte do destino, acho que dava de aprofundar um pouco mais, porque qual é o meu destino? Qual é o destino do Sidney? Qual é o destino do outro? Porque hoje a gente vive a vida trabalhando, comprando. Mas será que esse é o meu destino? Entende? Tipo, a pessoa que... Realmente as pessoas querem conquistar as coisas, querem uma casa boa, um carro bom, mas e fora isso? Tem muitas outras coisas, né? Foi até um questionamento que eu me fiz. Daniel, tá, e quando tu conseguir tudo o que tu quiser, material, e depois? Porque até tem casos de gente que conseguiu chegar numa liberdade financeira e entra em depressão, porque aquilo ali não preencheu mais. Aí é onde começa a tentar procurar outras coisas para tentar preencher aquele vazio que ainda está ali dentro. Um vazio interior. Um vazio interior, né? Por isso que eu digo, qual é o destino correto, se fosse pensar de uma maneira geral para todos? Na Bíblia diz, ele vem ao outro, né? Servir as pessoas. Fraternidade. Por isso que diz, se eu morresse hoje, que falta eu faria? Será que eu faria falta? Fora a parte material que eu adquiri, que eu tenho, quem eu ando ajudando? Fora a parte de recurso financeiro, será que eu estou fazendo minha parte para o mundo? Mas eu não tenho nada, mas tem palavras para poder passar. Está passando? Por isso que eu digo que a parte do destino é um negócio bem complexo. Né? Bem complexo. E é uma colocação muito importante essa tua aí. Porque o que acontece? Se a gente for analisar isso tudo, daqui, por exemplo, morri hoje, daqui a 50 anos, 100 anos, será que eu vou ser lembrado? De repente só uma plaqueta lá no YouTube. Daqui 200 anos, 300 anos, vamos ser lembrados, alguns de nós? 500 anos.
lembrança de pessoas que marcaram na vida do trajeto do mundo. Platão, Aristóteles, outros mais fizeram a sua história. Por outro, para a sociedade, isso fica marcado. Quanto mais marcado fica, por exemplo, por muitos e muitos anos. Jesus, 2000 anos atrás, olha, para apagar isso, não apaga. Entendeu? Nós estamos meio presos, sem entender. A partir do momento que a gente vai para cá, começando a entender, começa o leque a abrir. Porque tem muitas coisas que a percepção nossa de entender é muito vaga. Então, a lei da fraternidade, tudo que vai e volta. Então, quanto mais se faz para a sociedade, para o outro, se produz uma energia, se produz algo produtivo. Tudo que vai e volta. Volta para quem? Para nós mesmos que fez. Então, há sempre a lei que nos faz evoluir, mesmo a gente sem entender. E às vezes amarga para a gente, se a gente não entender nada disso. Porque as leis universais entram dentro dessa parte magnífica, orar e vigiar. Mas o que é orar e vigiar? Então a gente pode estar colocando sobre o aspecto dos nossos pensamentos, da nossa rotina, para estar melhorando na vida. Orar e vigiar. Então a gente pode fazer várias coisas para que isso funcione melhor, ainda melhor do que está, se já estiver bom. Então, a lei de causa e efeito que eu já coloquei, tudo vai, tudo tem volta, né? Tudo que a gente faz, tá? Então, a gente tem que começar a entender e colocar dentro isso, sair disso aqui, jogar isso, entender um pouco das leis. Então, tudo que eu faço tem um retorno. Tudo tem a vibração. Nós, na realidade, é um corpo condensado. Para dar um exemplo disso, como gelo. A água se dissolve, mas compactado, botando no freezer. No nosso corpo é isso aí. Morrendo se dissolve. Então, somos compactados momentaneamente. A gente acha que somos isso. Não somos isso. A partir do momento que a gente entende que somos isso momentaneamente que vivemos, mas na realidade é uma ilusão nossa. Então o ego traz essa parte de ilusão que temos dentro de nós. Então assim, tudo que a gente foca cresce. Mas focar o quê? Tudo. Sendo em pensamentos, seja material, seja qualquer coisa. Tudo que a gente aduba no sentido mental, tudo vai crescendo. Se você mentalizar todo dia uma coisa, ela vai ter esse sentido diferente energeticamente. Tudo cresce. Então o teu plantio dá colheita. Tudo que a gente planta vai colher um dia. Criamos nossa realidade. Todo dia é uma cocriação da nossa realidade, com aquilo que vamos entendendo através disso, para mudar um velho conhecimento nosso. Sempre é uma mudança constante, toda a vida. Então as realidades vão sendo outras. Então a realidade sendo outra, mudamos o nosso destino. Porque há escolha. Tudo na vida há escolha. Então se você fizer uma escolha, ele está aqui hoje, aprendendo um pouquinho mais. Então poderia estar em outro lugar. Mas e aí? Se fizer uma escolha, ele está aqui aprendendo um pouquinho. E o que estamos fazendo para mudar a nossa realidade? Então, a gente teria que analisar esse sentido. Né? O que estamos fazendo? Porque tudo é vibração, e o universo ele lê vibração. Então, nosso contexto geral, tanto a nossa palavra como a nossa energia que está ao nosso redor, é vibração. Então, o universo lê isso. Por quê? Porque esse campo energético é um imã, então ele atrai aquilo que realmente eu penso, eu sou, eu faço, vai atraindo a realidade. Isso é a vibração do universo, ele vai nos mandando aquilo que necessitamos. E
aqui eu não tenho prédio, poderia colocar um castelo. Vamos supor, para entender um pouco do que nós estamos construindo na vida. Lá no final da nossa vida, por exemplo, vamos desencarnar lá com X anos, lá no velhinho lá. No final, o que pensamos? Muita gente pensa sobre a família. Não pensa no dinheiro que tem. Se tinha muito dinheiro, se tinha muitos bens, vai pensar que pisou na bola com fulano, coisas marcantes. O que a mente faz? Ela marca muita coisa dentro de nós. Então as coisas marcantes, questão do perdão, que às vezes não perdoa um filho, uma coisa, é muito forte lá atrás. Então, o nosso castelo é feito pelo nosso entendimento. Então, uma coisa marcante no fim da encarnação, onde está o sofrimento. Então, o nosso prédio, o nosso castelo da vida somos nós. Então, a gente tem que entender todo esse contexto e muito mais, para que construímos nosso castelo firme. Importante estar no caminho. Se você está no caminho, você está legal. Se você não está no caminho, é possível entender isso e colocar em prática. Gradualmente, há um exercício como a gente for andar de bicicleta. A gente esquece hoje, faz amanhã, tenta de novo e faz de novo, esquece, tenta de novo e faz de novo, até mudar a realidade. E a realidade é outra. Por quê? Demora um tempo, é prática. Então, por exemplo, se eu não sei andar de carro, de bicicleta, qualquer coisa, eu tenho que ter uma prática de um tempo para mudança. Tudo é assim. No universo nada dá salto. Há uma parte de que o esforço vem de nós, eu quero fazer ou não. Então é bem interessante essa parte. Dúvidas nesse sentido aqui, colocações nesse sentido, para a gente ampliar a nossa visão ainda mais? De questão ali, parte dos nossos pensamentos. Às vezes a gente acha que estou pensando isso aqui de ruim, não dá nada, só no meu pensamento, porque eu não falei. Mas os pensamentos realmente sim têm vibração, tanto atrai quanto positivo e quanto negativo. E até uma reflexão interessante seria se a gente pensasse assim: se durante uma semana todos os meus pensamentos seriam reproduzidos em caixa de som no mundo inteiro, as pessoas que estivessem ouvindo os meus pensamentos iam me admirar ou não? Caso for não, precisam mudar os pensamentos. Mas como é que eu mudo meu pensamento? Estudando, jogando novas informações na nossa cabeça. E assim tu vai substituindo aquelas que estão vindo negativo. Porque a nossa cabeça, a todo momento, ela tenta pensar em alguma coisa, ela nunca fica parada. Sim, lógico. Então, se a gente não forçar ela a pensar no positivo, ela vai pensar alguma coisa de ruim, alguma coisa que não vai agregar nada a gente, sabe? Por isso que diz que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, devemos tentar cada vez mais estudar mais, para a todo momento estar pensando em coisas positivas e manter a vibração mais elevada, que quanto mais imã a gente atrai a nossa vibração, mais coisas boas vão atrair o nosso campo, né, energético. Exatamente. Essa colocação é bem interessante, porque assim, pelo que a gente percebe, entende, de que a mente ela não para nunca. Então ela está pensando no passado, no que já aconteceu, ela tem um meio termo, um ponto, mas ela não para nesse ponto. Está pensando no futuro. Então assim, para mudar o passado, que foi ruim, por exemplo, se eu quiser que o meu passado não foi legal, que eu preciso aprender, então eu tenho que estudar para mudar isso. O que acontece? Muda a energia, muda o meu ponto de vista de ver, então o meu futuro vai ser outro. Porque a partir do momento que tem conhecimento, começam as mudanças. Então a mudança vai realmente trazer benefícios. Depende do que eu quero aprender. Porque se a gente for caminhando para o ego, há um vazio dentro de nós. E há um sofrimento. Então tem muita gente
como o Daniel colocou, muita gente que às vezes tem tudo material, mas há um vazio lá dentro. Por quê? Porque a pessoa não entende de certas coisas. Já vem, às vezes, várias encarnações nesse sentido. Deus, pelo que a gente vem entendendo, faz o seguinte conosco: coloca nós em algum planeta para aprender, deixa livre arbítrio. Tem tudo aí, só tem que procurar, te vira. Mais ou menos assim, no meu ver, né? Então, tem tudo aí, vai procurar. Então, tudo tem um retorno. E agora, como é que faz? Temos emoções, o ego, que vai somando isso vibratoriamente. Então, assim, por exemplo, eu quero seguir nesse caminho, mas será que está certo? Será que está errado? Quais as consequências? Vibratoriamente, isso vai fazer bem a mim? Vai fazer bem ao meu ego? Vai fazer bem a alguém? Então, tem que começar a analisar, entendeu? Aí tem um retorno, mais cedo ou mais tarde. Porque dentro de nós existe um parâmetro que ele vai acumulando em energia. Uma hora a gente vai sentir, entendeu? Por exemplo, tem gente que já sente muito forte dentro daquilo que tem uma coisa agoniando lá dentro. E agora fazer o quê? Então tem que começar a aprender coisas novas para mudar o hábito para o efeito ser ao contrário. Tudo que vai e volta. Mas se eu jogo uma coisa e volto a mesma coisa, sempre eu preciso mudar o que eu jogo. Então, se eu jogo algo para o universo, eu tenho que mudar o que eu vou jogar. Volta diferente. Por quê? Porque é causa e efeito. Dentro disso, sofremos circunstâncias daquilo que escolhemos, daquilo que plantamos. Então, a mente, ela produz energia sempre, porque o nosso campo energético, o nosso redor, vai estar sempre mudando, sempre, continuamente. Então, se eu fico parado muito tempo em algo que às vezes não é produtivo, uma coisa vaga, uma coisa que não é legal, ou é ruim, né? Então, a gente tem que cuidar desse sentido. O que eu estou produzindo? Onde eu quero chegar? Então, a vida da gente é isso. Então, a gente é livre para escolher nesse sentido. Alguma outra colocação, de repente, de um ponto de vista diferente, de repente podemos entrar? Observando ali sobre vibração. O que é vibração? Do meu ponto de vista, são energias. Ah, mas eu não vejo essa energia. Mas você acredita na energia? É igual a tomada. A tomada está ali. Eu sei que ela vai carregar, ela vai ligar alguma coisa. Então eu vou conectar nela. Mas eu não estou vendo a energia. Então, vibração é isso. Não é aquilo que a gente vê, mas sim aquilo que a gente sente. Então, da mesma forma que eu sinto a energia, e tanto ela pode ser boa quanto me fazer mal, isso seria vibração. Então, como eu posso mudar essa vibração? Alimentando essa energia de formas positivas. Ao mesmo tempo, uma boa forma que eu vejo de aumentar a nossa vibração seria se colocar no lugar do outro. O que dói em mim, dói no outro. Então, a partir do momento que eu sei que vai causar dor ou mágoa em alguém, eu não devo fazer, porque essa minha atitude pode fazer com que baixe a vibração de alguém. Isso aí. Maravilha da explicação. Obrigado pela colocação. Então vamos ampliar ainda mais. Vamos supor que, por exemplo, eu sou esse estabelecimento, ligado? Para a gente poder entender a energia. Então, por exemplo, o que eu posso ligar aqui? Uma caixa de som, posso ligar o amplificador, posso ligar várias coisas. Inúmeras coisas. Posso ligar também uma coisa para explodir. Entendeu? A nossa energia, ela pode ser vista de várias formas. Então, por exemplo, uma das energias simples que algumas pessoas veem é a aura nossa. A nossa aura muda conforme da maneira que eu estou. Se eu estou tranquilo, se eu estou irritado, ela muda a cor. Está todo mundo vendo? Não, são poucas pessoas que vejam a aura. Então, a aura muda. Então, é bem interessante essa parte de vibração.
Nós temos um campo energético que sempre está circulando em nós. Conforme mudamos, esse campo começa a mudar. E na vida em si, isso é como, para a gente poder melhorar a nossa visão perante isso, é como se fosse um imã, vai atraindo algumas coisas para nós. Então, se você está atraindo umas coisas que não é legal, que você não gosta, primeiramente, tenta entender por que isso está acontecendo, tenta entender se, porque quando muda nossas atitudes perante aquilo, isso não aparece mais, vai diminuindo o impacto, entendeu? Então, se eu tenho uma parte de situações de querer brigar por qualquer coisa, então assim, uma palavra de uma pessoa já basta para eu querer brigar. Mas se eu me conter várias vezes e não querer brigar, as pessoas vão falando qualquer coisa para mim, já vão dando importância. Então a vida é isso. São mudanças que a gente precisa enxergar as nossas mudanças para partir para um outro patamar de consciência. Então, a importância disso é fundamental para ter sempre uma consciência melhor. Não para nunca. É sempre um processo de melhoramento. Pode falar, Daniel. Isso é interessante que às vezes as pessoas, a gente quer que elas ajam diferente com a gente, mas às vezes é a gente que tem que agir diferente com aquela pessoa. Porque lá na empresa eu jogo sinuca todo dia. E como eu jogo bastante tempo, meio que tem a parte do ego, né? Ele vai jogar e ele começava a falar, zoar e não sei o quê. E eu vi que começaram a responder quando eu comecei a zoar. Uhum. E aí eu não... Complicado. Daí eu respondeu, cara, entendeu? Aí um dia eu cheguei no consenso, pô, aqueles caras são chatos. Eu pensei, aqueles caras são chatos, eles são folgados. Aí eu pensei, peraí, eles são folgados ou eu estou iniciando a discussão? Aí onde eu comecei a jogar em silêncio e não tinha nenhuma discussão. Porque não eram eles que tinham que agir diferente, e sim eu que tinha que agir diferente. Então por isso que a gente tem que pensar, é o outro ou é eu que tenho que mudar? Mesmo que o outro viesse me falar alguma coisa, eu preciso responder na minha maneira? Não preciso. Só para dizer que, não, eu respondi, eu sou melhor que tu. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não preciso responder algo para dizer que eu sou melhor que alguém. Nem precisa ser, sabe? Por isso que a gente tem que pensar. Quando alguém vir discutir, contrata 10, mentalmente. O que eu vou responder para amenizar a situação? Ou se tiver que não vai adiantar falar, não fala nada, fica em silêncio. Porque quando não quer, dois não brigam. Não tá ruim de ficar naquele lugar? Sai daquele ambiente no momento, então. Então isso vai evitar baixar a minha vibração, porque às vezes por conta de uma simples coisinha nada a ver, o dia da gente já começa a dar tudo errado, a gente já começa a atrair outras coisas, daqui a pouco com um simples negocinho de nada, a gente já começa a discutir com todo mundo. Sendo que às vezes foi só uma faísquinha que deu e a gente não soube lidar, sabe? Quando acontecer algumas coisas nesse sentido, deixar passar. Deixar passar coisa que é a questão do ego, né? Nós às vezes temos que procurar entender essa parte. E o ego, a gente tem que enxergar o que a gente tem lá dentro. O ego é uma coisa muito complicada para muitas pessoas, porque o ego ele vai inflando conforme a gente não vai enxergando. Vamos dando ar a ele, né? A partir do momento que a gente consegue enxergar o que é o ego, a gente vai começando a deixar ele mais quietinho. Mas como fazer isso? É uma prática também que a gente tem primeiramente como fazer e entender isso. Entender como funciona isso. Então, aqui ajuda a manter o destino. Se a gente melhorar o ego, entender realmente os limites da gente, a parte das emoções e sentimentos, que tudo limita a gente, vai limitando. Então a gente vai tendo sempre uma autoconsciência ainda maior. Eu gosto sempre de lembrar que, entendendo um pouquinho das leis universais, as básicas, porque tem muitas, talvez 400, 600, então eu não sei ao certo quantos tem número. Então a gente tem que conhecer as básicas. Conhecendo algumas básicas, se colocar, mas eu não sei o que é certo e o que é errado, se coloca no lugar do outro.
coloca o você queria, gostaria de receber isso? Não? Então não faça. Sim. Então, às vezes a gente tem que usar um pouquinho, né? Para pensar, né? Então, eu acho que deu para entender bem como é que está esse tamanho de... 6 e 6. Mais alguma colocação, alguma dúvida, algum questionamento, né, de algum ponto para nós ampliar um pouquinho mais, alguma dúvida aí? Por exemplo, se você sai com dúvida de uma palestra, você deixa de aprender. Por quê? E além de outra pessoa aprender. Por quê? Algum ponto, às vezes, tem uma compreensão escondida na sua pergunta. Entendeu? É importante perguntar. Pode colocar, Daniel. Ali só complementando o que eu falei, mas como tu percebeu que tu que estava errado, que tu podia mudar? Eu tenho o hábito de meditar. Então, e quando eu vou meditar, eu estou numa frequência mais elevada. Então eu consigo ter mais clareza sobre o Daniel. Então, eu tenho o hábito de meditar de noite, eu começo a pensar sobre o meu dia, sobre os dias que passou, e pensando o que eu posso estar melhorando. Então, o hábito da meditação, a gente consegue ter mais clareza sobre a gente mesmo, porque às vezes tem coisas que a gente não quer falar com outra pessoa, sabe? Tipo, eu vou falar com você e diga, esse cara na empresa lá não aguento mais. E às vezes, através de uma meditação, eu consigo estar acessando, enxergando que eu posso estar errado e começar a mudar aos poucos, né? No dia todo que eu vou conseguir mudar. Mas, falou, cuida, volta. Então, a questão da meditação, se puder diária, seria melhor de noite. Refletir sobre o dia, como é que foi o dia, as coisas que podem mudar, melhorar, que a gente vai evoluindo. Sim, bem colocado. A meditação, ela cai muito bem com uma luva no equilíbrio, que ajuda no equilíbrio mental. Então, ao longo do tempo a gente começa a perceber que a gente deu uma melhorada. Né? Então, gradualmente, essa parte. Então, quem tem o costume de meditar ajuda na parte mental. No outro dia, às vezes, já tem um dia um pouco melhor. Então, isso é para todo mundo. Pelo que se percebe, é para todo mundo. Tem melhorias muito grandes. Então, seria isso aí. Então, a meditação, ela ajuda não só a mente, mas se a gente está mais calmo, mais tranquilo, então ajuda tudo, né? É um meio caminho, né, andado, porque se eu estou calmo, estou bem, estou pensando direitinho, bem equilibrado, então meu dia vai ser melhor, eu posso estar com uma pessoa, não estou irritado, então tudo vai melhorar, tudo vai melhorar. Mais alguma coisa que de repente, questionamento, alguma colocação nesse sentido, estamos aí para... Então, aqui é menos, né? Coloquei aqui é mais, então veja a comparação, né? Antes e depois. Então é visões, então por exemplo assim, vocês que estão aqui começam a ter noção, né? Pessoas que já estão um pouco mais no entendimento já conseguem ampliar um pouco a mente. Vocês que estão começando já começa essa parte. Se vocês falar com as pessoas que às vezes não entendem nada disso que estão falando, mas assim, vai falar dois, vai te internar. Então veja só, então assim, todos nós formamos um mundo mental, mundo das ideias, tudo parte da mente para depois vir para o físico, tudo na realidade. Então, por exemplo, uma pessoa vai construir uma casa, eu quero assim, não vem na mente, tudo começa na mente, tudo, inúmeras coisas. Só que a gente não tem essa parte de entender, de percepção, então fica na rotina. Então a gente tem que buscar caminhos diferentes. Aqui eu vou dizer para você, se você conseguir entender um pouco disso aqui, você já está entendendo, você está no caminho certo. Se não está entendendo, você está perdendo algo, e se desistir, está perdendo bastante para a sua evolução. A gente pode acelerar a nossa evolução ou não, cabe a nós decidir. Evoluímos pelo amor ou pela dor. Eu tenho que ter esse conhecimento. Então, para que caminho eu devo ir? Qual é a escolha minha? Se cada ano que eu passo, meu corpo físico vai trazendo dificuldades para a minha locomoção, para certas coisas, então, quanto antes fizermos essa trajetória de conhecer, muitas coisas evitaremos no futuro. Quando?
No começo, quando tu fala algo para alguém, vai dar uma vibração nessa pessoa, tanto pro bem quanto pro mal. É igual a água do mar, ela vai criar essa vibração. Logo ela vai se acalmar. Porém, esse lago foi mudado eternamente, porque a pedra vai permanecer lá dentro. Sim. Então, uma palavra que eu vou falar para alguém pode mudar essa pessoa eternamente. Por mais que por fora ela não demonstre, lá no futuro ela pode pensar: ela me disse isso. Se eu falo do mal, isso pode ficar sempre martelando nessa pessoa. Muito boa colocação. Muito bom. Então, realmente, isso nos ajuda a enxergar um pouquinho mais de que uma palavra bem colocada, mesmo que a pessoa às vezes não dá muita importância, só que ela vai pensar sobre aquilo. Porque está no mundo dela. Já entrou, a pedrinha na água já entrou. Mas de que maneira eu vou colocar essa palavra para a pessoa? De que jeito? Então, assim, uma palavra bem colocada, às vezes a gente vê, isso não deu efeito, não adiantou nada. Pode ter certeza que adiantou. Certo? Então, assim, uma palavra quando é para ajudar, faça. Faça porque você está colaborando com você e com o universo. Porque se você agiu numa conversa, numa palavra, com algo ou com alguém, você pensou, isso não adiantou nada. O importante é a intenção. Deus julga não é pelos nossos atos, mas pela intenção. Então, se a gente tentou fazer o melhor e não deu, vai ser julgado pela intenção. Entendeu? Meu entendimento seria isso. Então, bela explicação dela ali, maravilha. Alguém tem mais uma colocação, alguma sugestão, alguma dúvida nesse momento? Para a gente ampliar ainda a nossa visão aqui, senão a gente vai encerrar essa parte aqui da palestra. Cid, você poderia depois falar um pouquinho da hipnose? Só dar uma... Bom, a hipnose ela age, nos ajuda. Então, eu sou hipnólogo, então sou terapeuta. Então, o terapeuta ele age na parte como se fosse um psicólogo, né, com nome diferente. Então, a hipnose ela serve para ajudar, por exemplo, a migração. Então, se meus pensamentos, posso ajudar o terapeuta? Pode ajudar nessa parte? Pode. Mudança de, por exemplo, traumas. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Minha situação, vem algumas coisas na minha vida e eu não consigo resolver. Então a pessoa está desequilibrada, não entrou no equilíbrio. Então, aqui não tem o equilíbrio. Então, tem muita coisa dentro de nós, dentro do nosso sistema, que a gente não compreende, é muito complexo isso. Então, a ayahuasca, ela faz esse processo de ajudar os traumas, o hipnólogo faz esse processo, então, tem muitas terapias nesse sentido que faz. Então, o hipnólogo, ele faz a mudança, troca uma parte de trauma que está lá dentro, por exemplo, um trauma de sapo, trauma de um bicho, certo? Troca por outra situação. E a pessoa, o sentimento que vem nas emoções, que uma hora ou outra aflora, isso começa a diminuir. Então, depende do que você teve lá dentro de susto, de impacto. Porque a nossa mente, ela vai somando, por exemplo. Então, não é tudo igual, no sentido do sentimento, vai acumulando. Então, a partir do momento que tem pessoas que às vezes os sentimentos é muito mais forte comparado a outra que às vezes tem pouco sentimento lá dentro. É peso energético. Então, o terapeuta, o hipnólogo, ele faz essa parte de diminuição dentro dos nossos sentimentos, faz com que a pessoa viva melhor. Por exemplo, assim, o suicídio, a linha do suicídio, vem dos pensamentos que estão desregrados. Aonde que está o problema? Às vezes são vários os problemas. Às vezes se resolve fácil de determinada pessoa. Às vezes outra pessoa demora anos para resolver. Então não dá para saber. Então a parte do terapeuta, do hipnólogo, ele ajuda muito no sistema de mudanças, como o medo, a parte negativa, os
desafios, muitas outras coisas. Então, às vezes, coisinhas bobas da vida, a pessoa às vezes deixa de sair de casa para ir em tal lugar, porque tem medo que talvez aconteça isso ou aquilo. Mas vai dizer para a pessoa, ninguém às vezes diz. Tem muita gente que não diz. Ah, eu tenho medo disso, não vou lá porque eu tenho medo disso. Não é? Então, na realidade, os medos é uma trava da gente. É uma trava, de alguma forma. Para eliminar só uma busca. Então, a gente vai migrando. Ah, mas eu quero resolver isso aí em 2 meses. Às vezes não resolve. Porque dali às vezes vem mais coisas ao redor. Então tem que descobrir qual é realmente o problema. Vai agindo de um jeito, de outro, a pessoa vai se sentindo melhor. Aí o melhoramento, a pessoa vai dizer, não, já estou um pouco melhor, estou me sentindo já mais leve. Então vai caminhando para um patamar melhor, de equilíbrio melhor. Por que existe, por exemplo, a depressão, a parte esquizofrenia, tem muitas outras doenças mental. Pela parte da ciência, não tem solução em algumas coisas. E se a gente for tratando, algumas coisas têm grandes soluções, poucas soluções, depende de cada um. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes, tratando alguns meses, tem um grande resultado, outras pessoas precisam anos. Por quê? A gente não se sabe o que se passou em várias encarnações, o que acumulou de energia dentro. Porque, por exemplo, assim, tudo que ingerimos, comemos, tudo que falamos, tudo que fazemos e outras coisas mais, além de a gente ver uma realidade diferente, é jogado para dentro de nós. Como se estivesse a gente comendo tudo aquilo que a gente faz, que vai trazendo a realidade dentro de nós. Por exemplo, as pessoas sofrem de felicidade? Não sofrem de felicidade. Sofrem da negatividade, dos erros que cometeu. Então, se tem alguma coisa que desconforto lá dentro, tem um desequilíbrio, tem algo lá dentro. Ah, mas o que é? Tem várias coisas. Então, por que muita gente está procurando as terapias nesse sentido? Por quê? Porque está dando resultado. Então, a partir do momento, vai dando resultado. Quem que não procura diz que não prestou? Aquele que procurou uma vez, duas e de repente sentiu algo ruim, não procurou o suficiente e simplesmente deduziu que lá não prestou nada. Então, eu vejo dessa forma. De que a partir do momento que a gente começa a entender e ver o resultado tão indo para cá, o resultado é magnífico. Maravilhoso, pode colocar lá. Comentou a respeito de procurar uma ou duas vezes, depois de procurar mais. Né? Exatamente. Na ayahuasca acontece muito isso. A pessoa que não consagrou vai consagrar uma, às vezes não entra na força por causa da tensão, nervosismo. Isso. Vai numa segunda vez ou até mesmo na primeira, a ayahuasca ela vai lá e puxa aquela gavetinha que às vezes a gente não quer ver e a pessoa não quer encarar. Aí quando ela vê aquela realidade, ela não busca mais. E fala assim, é pra outra. Mas é porque o ego dela não deixa ela ver a realidade que está dentro dela. Exatamente. É boa colocação dele. Essa parte na medicina ayahuasca, para complementar ainda mais, obrigado pela tua colocação. Então, assim, a medicina ela age em nós. Cada um age diferente. Nós temos luz e temos sombra. Então, ela vai mostrar a nossa sombra. O que é bom, a gente vai achar bem. Mas o que é ruim, a gente não quer mais para mim isso aí. A gente vai pensar isso. Quem não entende, entendeu? Passa-se, às vezes, um momento que é desconfortável. Isso é um fato, sim. Mas na vida, você não passa por momentos ruins e não tem que enfrentar? São escolhas, percepções do mundo ao nosso redor. Então, às vezes, o mundo, o universo nos traz coisas terríveis, às vezes azeda na nossa vida. Nós temos que enfrentar. O que a ayahuasca faz? Traz percepção e a gente começa a aprender o contexto ao nosso redor de que pode ser diferente. Percepção de enxergar as coisas começa a mudar. Por quê? Porque esse lado que nosso amigo falou, de que a parte ruim é o nosso campo energético que já vem em desequilíbrio já. Quem passa por um bom bocado.
Ah, mas é todo mundo passa por isso, faz parte. É um entendimento, é persistir. Então assim, se a gente falar com pessoas e pessoas que já tomaram inúmeras vezes, elas vão contar várias vezes que passaram uma situação desconfortável, muito desconfortável. Então não tem só coisa boa, é realmente muitas vezes desconfortável. A pessoa, para ir para a ayahuasca, tem que ter coragem. Por quê? Porque tem que enfrentar a parte escura dentro de nós, para trazer a luz. Se a gente olhar para o céu, a gente primeiramente diz, ui, que escuridão. Mas o que dá para ver melhor? A escuridão ou a estrela? Entendeu? Então se nós olhar para todos nós aqui, para ver a parte luz, a sombra está escondida. E aonde aparece? Às vezes, em algum momento que às vezes não espera, na ayahuasca, e aí vai. Não sem sombra. Então a gente vai diminuindo a sombra e vai trazendo mais luz. Como isso? Com mais consciência. Ou seja, eu acho que só para finalizar, Opa. é porque esses hipnoses, eu não conheço eles aqui, eles não entendem muito como é que funciona. Vamos dizer, eu tenho medo de altura. Certo. Como é que funciona, no caso, se parte Da altura? parte do tratamento. O que acontece? A hipnose, ela, por exemplo, as pessoas têm medo de contar algo dela. Muita gente tem medo, mas a hipnose, ela não precisa, eu não preciso saber o que houve no passado. Não preciso. Da pessoa. A pessoa não quer abrir algo que está lá escondido. Tudo bem? A gente tem duas formas: sabendo ou não sabendo. A mente, ela funciona o seguinte: ela não sabe o que é real e o que não é real. Se você aqui imaginar pegando o carro e indo embora, e depois pegando o carro e indo embora, normalmente ela não sabe o que é real. Então a gente cria uma situação nova para a mente, certo? Então, por exemplo, você estava trabalhando de pintor, subiu a escada e caiu, e você agora não sobe mais a escada porque caiu, tem um trauma, não vai mais. O que a gente faz? Faz um processo de que você mentalmente, você ali dá uns comandos, você sobe a escada, dá uns comandos, como você desceu tranquilamente, e aquilo é registrado na sua mente. Então, você tem a parte que você caiu da escada, e você tem a outra parte que nós criamos. A mente, ela precisa de equilíbrio. Então, você tem uma parte negativa que você caiu da escada, e outra parte que nós criamos. Então, ela equilibra, positivo. Então equilíbrio. Então, o que a mente faz? Toda a parte negativa ela traz em algum momento para nós. Temos que equilibrar. Em algum momento tem que trazer equilíbrio. Entendeu? Então, o que é certo, o que traz felicidade, que traz bem-estar, não precisa equilibrar, já está certo. Então tem que criar uma outra realidade. Então, normalmente, a pessoa, aquilo não volta mais. Então, se a pessoa forçar, depende da pessoa, isso é difícil, pode acontecer voltar, mas isso é difícil voltar. Entendeu? Porque na nossa mente ela cria uma sinapse, uma linha do tempo naquele processo que a pessoa tem o medo de cair da escada, certo? Tem uma linha, uma estrada. A gente cria uma outra linha. Então a gente registrou uma outra linha. Então essa linha não é acessada mais por você, a não ser que você queira, porque você sabe das duas histórias. Você quer acessar o lado ruim de novo? Acho que não. A colocação ali sobre a hipnose e o medo. Eu fiz a hipnose contigo há uns anos atrás para tratar justamente o medo de altura. Eu trabalhava, eu precisava trabalhar em apartamentos, mas para mim estava se tornando uma dificuldade porque eu não conseguia chegar na janela dos apartamentos porque me dava pavor. E eu comecei a me questionar, como é que eu posso ter medo de altura? Da onde vem esse medo? E era um medo que vinha me bloqueando. E com a terapia e com a hipnose, a gente conseguiu resolver, voltando lá e curando. Então, desde aquela sessão, eu não precisei
tinha tido um trauma que eu lembrasse, mas mesmo assim eu consegui resolver. E da mesma forma, na segunda vez, a gente tratou a insegurança. Eu tinha uns problemas de insegurança muito grande, eu tinha uma cisma. Eu saía e voltava para conferir várias vezes a mesma coisa. Ser cuidadoso é uma coisa, mas o meu já estava virando algo realmente bem desconfortável. Tanto com botijão, era conferir tomada, a porta mesmo, às vezes eu voltava 5 vezes, saía e ficava voltando. E através da hipnose eu consegui resolver também. Então a hipnose, para mim, realmente é algo que me ajudou muito. É um trabalho que, feito realmente por profissional que a gente confia, tem um resultado surreal e pode trazer uma mudança e uma qualidade de vida bem rápido, dentro daquilo que a gente se permite, né? Sim, lógico. Muito boa colocação. Show de bola. É isso aí. Então, para ampliar ainda mais, por exemplo, assim, questão do medo. Então, assim, dentro da questão do medo, a gente pode botar ali de 1 a 10 o sentimento que a gente tem dentro de nós. Então, dentro desse de 1 a 10, a gente pode ter 3, 4, 5, 10 coisas que causam medo, ou podemos ter uma. Então, depende de cada pessoa. Então, assim, vamos fazer só um processo, vai estar curado. Por exemplo, a gente fez o processo da escada. Só esse processo de subir a escada resolve? Não. A gente tem que fazer vários para ir diminuindo. Então, um pouquinho de medo é normal, porque a gente tem que ter um medo. Porque, por exemplo, se a gente vai numa altura de uma casa ou vai subir em alguma coisa, então a gente tem que ter uma precaução, né? Tem que ter um medo, pô, se eu dar uma bobeira eu posso cair. Então, é bom ter o medo, mas esse número muito alto, no 10 também não, né? Então a gente, às vezes, tem pessoas que às vezes tem várias coisas que tem que tratar ali. Então a gente deixa, por exemplo, no número 2, mais ou menos, certo? A pessoa tem um pouquinho de medo, por quê? Porque é interessante para não zerar esse medo, entendeu? Então a gente vai vasculhando e vai diminuindo. Porque, por exemplo, assim, medo do quê? Tem que descobrir. Medo da escada? Medo de um animal? Medo do quê? Ansiedade demais? Medo do quê? Vem ao quê? Então, assim, teve um caso de uma mulher que tinha medo de lagartixa. Era um problema com a mãe dela. Não tem nada a ver, mas é um trauma. A mente ela não entende com palavras. Vai para a vibração, então cada caso é um caso. Então, assim, às vezes, uma situação de medo, às vezes você nem pensa, nem tem ideia do que é. Vai lá no fundo do baú, às vezes traz coisas de vidas passadas. Às vezes de criança, você nem tem ideia. Então, é os traumas dentro de nós. Então, o medo é trauma dentro de nós. Então, o trauma ele vai corrigindo isso, vai melhorando. Então, assim, a gente vai na linha do tempo e vai procurando. A hipnose é bacana para isso. Mais alguma colocação, alguma sugestão para a gente estar encerrando? Deu para ter uma basezinha assim, mais ou menos? Tá bom. Essa parte então a gente encerra por aqui.